É um privilégio, né, estarmos aqui mais uma vez para falarmos das grandezas de Deus. Porque depois que nós nos encontramos com Ele, ou melhor, depois que Ele nos encontrou, nós não saberemos mais viver sem essas grandezas, né? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta noite está no livro de Marcos, no capítulo 8, a partir do verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu ver aqui, peraí. Diz assim: e entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta, e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não lhe será dado sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco só tinha consigo um pão. E ordenou-lhe, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhe: para que arrazoais que não tendes pão? Não consideraste, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouves? E não vos lembrais? Amém. Só até aqui a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, que está aqui nesta noite, possa estar ministrando nos nossos corações, falando como Ele quer e como Ele apraz. Amém? E quando eu olhava para esse texto, né, de Marcos 8, a palavra ela nos mostra que Jesus andava ali pela região da Galileia, né? E quando ele entrou neste barco e foi para essa cidade, que hoje ela não existe mais, né? Ela tem outro nome, Dalmanuta, os fariseus foram logo de encontro a ele. E porque queria um sinal que o Senhor desse, um sinal para ele. E o Senhor disse que para essa geração, ele não daria nenhum sinal. E eu acho muito interessante quando a palavra diz que Jesus, ele suspirou profundamente no Espírito com esta pergunta, né? Com esses pedidos desse povo. Jesus disse assim: vocês acabaram de ver tudo o que aconteceu, acabaram de ouvir, porque as notícias correm rapidamente, e vocês ainda me pedem sinal, vocês ainda me pedem que eu faça alguma coisa. Se tudo já está diante de vocês, se não há desculpa para o homem. E mesmo assim, o Senhor diz isso, e entra neste barco, e vai para outra margem, que aquele já estava voltando para Jerusalém, onde ele lá seria humilhado, onde ele lá seria preso, onde ele se entregaria à morte por nós. E o Senhor vai dizer para os seus discípulos, né, que eles tenham cuidado, que eles tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Só que os discípulos acharam que Jesus estava falando, né, de pão. E quando eu fui olhar realmente o que o fermento faz, o fermento é algo que ele muda o tamanho das coisas, ele muda a aparência, né? Ele pode até deixar
tudo muito bonito por fora. Só que aquilo que é usado e cheio de fermento, ele não tem substância. Então, era basicamente isso que Jesus queria ensinar para eles. Olhe, vocês tenham cuidado dos falsos ensinamentos do fariseu. Vocês tenham cuidado com o fermento dele. Jesus não estava falando de pão, Jesus estava falando do fermento. O fermento que mudava as coisas de aparência. Né? E qual era o fermento que os fariseus usavam? Os fariseus, eles viviam uma hipocrisia. Lá em Lucas 12:1 diz isso, que o fermento dos fariseus é a hipocrisia que eles viviam. Então, o Senhor vai dizendo para eles, vocês tenham cuidado com esse fermento. Vocês não andem segundo os conselhos dos ímpios. Vocês não andem segundo os falsos ensinamentos dos fariseus. Os fariseus são homens que adoram no meio da praça para que todos vejam uma falsa religiosidade nele, enquanto eles estão longe de Deus. Os fariseus são homens que se vestem de branco e de púrpura, para quê? Para que mostre uma santidade que não existe neles. E o Jesus estava dizendo, neles não tem substância. Esse povo que anda longe de mim não tem verdade neles. Então, vocês acautelai-vos, vocês fiquem distantes, vocês tenham cuidado com esses ensinamentos. Vocês tenham cuidado com esse tipo de pessoa que te leva para longe de Deus. Jesus está dizendo, eu não quero que vocês andem como eles andam. Eu não quero que vocês vivam como esse povo vivem, de falsa aparência. Esse povo que criavam leis e leis pesadas contra o povo que nem eles mesmos cumpriam, porque eles viviam de aparência, eles viviam de uma forma que se mostrava ser religiosos, que se mostrava ser homens de Deus, que se mostrava ser homens de conduta, enquanto a sua vida era imoralmente perante o Senhor. A sua vida era a vida de hipocrisia perante Deus. E Jesus dizia isso para os homens, para os seus discípulos. Eu não quero que vocês deixe com que a sua substância seja misturada com esse fermento, né? Que a sua substância seja mudada da mesma forma que é mudada a massa de um bolo. Quando nós fazemos um bolo e nós colocamos fermento, ele cresce e fica bonito, né? Mas só que aquele fermento, para que aquele bolo cresça e fique bonito, ele tem que deixar a massa azeda. Ele tem que azedar a massa para que ela cresça, para que ela fermente. E Jesus dizia para eles, vocês não podem ser dessa forma. Vocês não podem ter aparência bonita. Vocês não podem ter uma capa de santidade. Vocês não podem viver de fingimento. Vocês têm que ser real como Cristo é. Vocês têm que andar, na verdade, como Cristo anda. Então, quando Jesus dizia para eles, acautelai-vos dos fermentos dos fariseus, né? Aí lá em Gálatas 5 ele diz, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, tenha cuidado, porque é só um pouquinho. Não precisa de muito para que as coisas mudem. Não precisa que eu chegue e conte uma história enorme para Damião de mentiras, para que a vida dele seja transformada. É de pouquinho, porque é assim que o inimigo faz na nossa vida. Ele não chega perante nós com cara feia, ele não chega perante nós com chifre tridente, não. Ele é sutil, ele chega aos poucos. É o pouco que ele vai colocando ali de fermento e a massa vai sendo transformada. E as verdades de Deus vai saindo de nós. E era isso que Jesus estava advertendo aos seus discípulos, que eles tivessem cuidado com esse fermento que poderia mudar a essência deles, que poderia mudar tudo aquilo que Jesus estava ensinando a eles. Que eles não olhassem para esses homens. O Salmo 1, ele é muito lindo, quando ele diz, né, que não devemos, né, andar segundo o conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda deles. Por quê? Porque eles não têm nada para acrescentar à nossa vida.
mas o nosso prazer tem que estar no Senhor, o nosso prazer tem que estar na sua lei, o nosso prazer tem que estar em meditar, porque o próprio salmista diz, porque quando nós fazemos isso, somos comparados àquela árvore, a árvore plantada junto a ribeiros, a árvore que as suas raízes são profundas, a árvore que mesmo que venha a tempestade, ela não vai cair, porque ela está sustentada pelo dono daquele rio de águas que são vivas, ela tem vida em nós. E ele dizia isso para os seus discípulos, tenham cuidado com esse tipo de pessoas, que ensina coisas erradas, que tem falsas doutrinas. Tenham cuidados. E quando Jesus falava para os seus discípulos, ele fala para nós hoje, a sua igreja, que nós devemos estar atentos, sabe? Que nós devemos ter os nossos ouvidos sensíveis à voz do Mestre, que nós devemos ser prudentes em todo o tempo da nossa vida, ter cuidado com as más conversações que corrompem os bons costumes. É isso que Jesus estava ensinando para os seus discípulos, quando ele estava falando para não se envolver com o fermento dos fariseus. Jesus não estava falando de pão, Jesus estava falando do fermento que muda toda a massa. E mais adiante, nós podemos ver que quando quando chega no versículo 17, Jesus diz assim, Jesus, conhecendo isso, disse, por que arrazoais que não tem pão? Não considerais, nem compreendeis ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Era Jesus dizendo para ele, por que vocês estão preocupados se trouxeram o pão? Vocês ainda não compreenderam? Vocês não entenderam nada? Vocês andam comigo. Vocês dormem comigo. Vocês comem comigo. E vocês ainda não aprenderam. Vocês ainda estão desapercebidos. Jesus, é como se Jesus dissesse assim, há pouco tempo nós saímos de uma multiplicação de pães. Né? Lá no versículo 1 fala, do capítulo 8, da multiplicação, a segunda multiplicação de pães. Jesus disse, vocês estavam lá comigo. E agora vocês estão preocupados porque não trouxeram pão no barco? Vocês não entendem? Né? E lá na multiplicação, o que eu achei bem interessante, porque quando eu fui ler essa passagem da multiplicação, eu li também a primeira que Jesus fez. E eu vi algumas diferenças, né? Primeiro, de local. Aqui eles estavam literalmente no deserto. A primeira, eles estavam junto ao mar, tinha cidades por perto, e quando Jesus diz para os seus discípulos, na primeira, dá-lhes de comer ao povo. Os seus discípulos dizem, mas não temos dinheiro para ir comprar. Isso nos mostra que tinha cidade próxima. Eles só não tinham dinheiro. Aqui, quando Jesus chega para os seus discípulos e diz que foi movido de uma grande compaixão, porque esse povo há 3 dias estava com ele, e ele sabia que esse povo estava faminto, porque há 3 dias esse povo andava com Jesus. Aquele povo lá, da primeira multiplicação, a maioria era judeu. Esse povo aqui, todos são gentios, um povo pagão. E Jesus olha para eles, como Jesus olhou para nós, que somos gentios. E foi movido de compaixão, porque viu que aquela multidão estava faminta. E os seus discípulos vão, né, e perguntam para ele, como vamos alimentar este povo se estamos no deserto? De onde vem pão do deserto para alimentar esse povo? E Deus trazia o meu coração, como nós não limitamos as coisas que estão à nossa volta. Como nós temos a nossa mente ainda muitas vezes e vivemos desapercebidas diante dos milagres de Jesus e olhamos para a nossa pequenez. Os discípulos apenas olhou e disse, estamos no deserto, como vai vir pão para cá, neste deserto? Parece que eles esqueceram que eles viveram a primeira multiplicação.
Parece que eles esqueceram de tudo aquilo. E Jesus diz, eu estou com vocês, o pão está com vocês, e vocês estão preocupados porque não tem pão aqui no barco. Eu sou o pão vivo que desci do céu para saciar a fome de vocês, e vocês ainda estão preocupados porque andas desapercebidos, porque vocês não compreendem, porque vocês ainda não entenderam as grandezas de Deus. Quando é que nós vamos nos derramar e nos deixar ser invadidos por esse Deus, por essas grandezas, por essas maravilhas, a ponto de não nos limitar com as circunstâncias que tem à nossa volta? Esses homens, eles se limitaram quando eles olharam e disseram, nós estamos no deserto, não tem como vir pão para cá. E Jesus vai dizer assim, quantos pães tens? É como se, parece que Jesus estava dizendo para mim, quando eu estava lendo, ele dizia, o que é que você tem, Beth? Porque eu vou multiplicar o pouco que você tem. O que é que você tem? Senhor, às vezes eu acho que eu não tenho um dom nenhum, sabe? Mas às vezes eu gosto de cantar os louvores do cantor cristão. Senhor, eu ainda não entendi muita coisa, mas o pouco que eu entendi, eu vou entregar em tuas mãos. E o Senhor diz, entrega em minhas mãos, porque eu vou fazer multiplicar. Entrega em minhas mãos a tua pequenez, porque eu vou te levar a lugares altos. Entrega as minhas mãos o pouco que você tem, para que você mate a fome de muitos. Como é que você vai matar a fome de muitos? Quando você tiver completamente conhecimento de mim, quando você for cheia de mim, quando você entender as minhas grandezas, quando você entender a minha missão, aí você tem fartura para alimentar a muitos, porque ele diz lá em João 4, que aquele que beber da água que ele der, será jorrado como fonte para a vida eterna. Então será gerado dentro de nós esse conhecimento de Jesus, essa fome que nós temos de Jesus, essa fome que é saciada pelo Espírito Santo de Deus que mora em nós. Essa é a fonte que sai, que ela jorra e que matamos a fome de muitos que estão sedentos e famintos, esperando que a presença de Deus os encha, os preencha, que a presença de Deus os sacie dessa fome que mata muitos nessa terra. É muitos homens que morrem sem conhecer a Jesus, é muita gente que morre sem saber quem é Jesus, mas a nossa missão é fazer Jesus conhecido na terra. A nossa missão é bradar nos quatro cantos da terra e dizer que o nosso Redentor vive e que ele reina para todos sempre e que nós somos instrumentos em suas mãos para que outras pessoas tenham vidas, porque o nosso mestre é excelente em ressuscitar mortos. O nosso mestre, ele faz por excelência pegar aquilo que já morreu e trazer vida. Louvado seja o Senhor. Assim ele fez com Lázaro. Assim ele fez lá em Ezequiel, com aqueles ossos secos, e ele transformou em um grande exército. Assim o Senhor fez aquela árvore cortada, que todos olhavam e não tinha mais vida, e apenas ao cheiro das águas ela voltou a ter vida. Era isso que Jesus queria que esses homens entendessem, que o rei do rei, que o mestre por excelência estava naquele barco com eles, e eles estavam preocupados porque não tinham levado pão. Louvado seja o Senhor, engrandecido para todos sempre. E mais adiante o Senhor diz assim no 18, tende olhos e não vedes, tendo ouvido e não ouves. Vocês andam comigo, vocês veem, mas esquecem. Vocês escutam, mas parece que não desce ao coração. Vocês não ouvem os meus ensinamentos de vida. Vocês não veem o que eu faço diante de vocês todos os dias. Ao abrir os teus olhos, é um milagre de ter um novo dia para a gente viver.
E era isso que Jesus queria implantar no coração desses homens. E ele vai e termina perguntando para eles: vocês não lembram? Vocês não lembram de nada? Vocês não lembram de tudo que nós vivemos juntos? O que aconteceu com vocês? Andamos juntos e você não lembra? Você não lembra do que eu fiz? E diante de toda essa história, eu fiquei me perguntando: Senhor, que grande ensinamento para a nossa vida. E via o meu coração, eu notei aqui, temos que aprender que somos necessitados de entender a voz de Deus, de entender quando Deus fala conosco. E lá em Provérbios 1:5 diz: para o sábio ouvir e crescer em sabedoria é o adquirir sábios conselhos. Para que nós cresçamos em sabedoria, temos que andar em sábios conselhos, temos que andar nessa palavra de Deus com retidão. E outra coisa que eu aprendi também é que não podemos sujar as nossas vestes. E eu achei muito lindo quando a irmã falou nisso no início, né? Que não podemos sujar as nossas vestes. Que não podemos fazer igual os fariseus, de botar uma veste branca para sair na rua, dizer que são santificados, enquanto fazem tudo errado. Mas que as nossas vestes, que hoje são invisíveis aos olhos humanos, mas são visíveis aos olhos de Deus. Deus conhece e sabe como está a minha alma e a tua alma. Deus sabe como será naquele grande dia, quando nós nos encontrarmos com Ele. Se as nossas roupas vão estar alvas. Por isso que Ele diz para nós lá em Eclesiastes, em todo tempo, seja alva as suas vestes, e nunca falte óleo à sua cabeça. Eclesiastes 9:8 diz isso. Em todo tempo, seja alva as suas vestes. Vamos buscar isso, vamos buscar cada vez mais. Eu sei que nessa sala tem homens e mulheres inteligentes, cheias de Deus, mas nunca é demais buscar de Deus, porque ninguém nunca sabe tudo. Sempre temos a aprender, sempre temos a buscar. As nossas lamparinas têm que estar cheias desse azeite. Nós temos que estar constantemente aos pés do Mestre. Senhor, me ensina mais. Senhor, me faz amar mais. Senhor, me faz perdoar mais. Senhor, eu quero mais de ti. Senhor, invade a minha vida. Senhor, visita a minha alma. Senhor, toca onde eu não posso tocar. Senhor, limpa onde eu não posso limpar. Senhor, chega mudando o que eu não posso mudar. Transforma o que eu não posso transformar. E o Senhor faz. E o Senhor visita os nossos quartos obscuros. E Ele traz a luz dEle para aqueles lugares onde só Ele pode ir. E as nossas vestes, elas brilharão de tão alvas perante ao Rei dos Reis, perante ao Senhor dos Senhores, ao grande Mestre, o grande El Shaddai. É esse Deus que nós engrandecemos nessa noite, é esse Deus que nós exaltamos nessa noite. E o Senhor, Ele diz para nós: aí compreenda a minha voz, entenda quando eu falar, busque discernimento. Tiago disse: é falta de sabedoria, peça a Deus, Ele dá liberadamente. Então vamos buscar essa sabedoria do alto, vamos buscar esse discernimento que vem do alto, vamos buscar essa revelação que só o Espírito de Deus pode nos dar, porque Ele habita em nós e Ele se revela através das suas escrituras para a nossa vida. Louvado seja Deus, engrandecido para todos sempre, exaltado és tu, meu Senhor, de eternidade em eternidade, de geração em geração, grandioso é o Senhor. E eu quero aqui, meus amados,
agradecer essa rica oportunidade, onde o Senhor, eu creio que falou grandemente ao nosso coração, onde eu sei que o Senhor, nesta noite, né, vai visitar pessoas que ainda vai ouvir este vídeo, não porque somos nós que estamos aqui, mas é o Espírito de Deus que opera o querer e o efetuar. É o Espírito de Deus que toca a alma do homem. Não é homem que toca a alma de ninguém. Nós não somos capazes nem de nos salvar a nós mesmos. Mas o Espírito de Deus é o Salvador. E ele está aqui para salvar todo aquele que der ouvido à sua voz. Amém? Eu agradeço a oportunidade.